polícias militares de Novo Horizonte do Sul. Nosso vereador representante da Câmara Municipal, Paulo, nossa querida vice-prefeito, secretário Aldenir Buga, em seu nome e os demais secretários, cumprimento junto. E diretor Sérgio, em nome do seu nome, também quero cumprimentar os demais diretores aí, dos funcionários públicos do nosso município. Boa noite a todos e a todas. Nós não precisaria até dizer palavras quando se a entoação do hino do município, olhando aqui essa juventude pré-adolescente, vendo como entusiasmo que essas crianças cantaram aí o hino do município, o hino nosso nacional. Então, nós sabemos do teu trabalho, Cordeiro, do teu trabalho, Coronel, juntamente com a Secretaria de Justiça do Estado, para estar colocando isso nos municípios. Em Novo Horizonte do Sul, como diz o cerimonial, se iniciou no ano passado e esse ano aqui formando mais de 160 dos nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes, e com a formação dos nossos professores e com certeza os pais. Essas crianças passaram diversas provações, uma conversa muito séria, eu acho que a respeito também até do comportamento junto à casa de vocês. Nós somos sabedores disso, que quando se passa nesse momento, essas crianças, nesse projeto, é um projeto que eles estão preparados para o mundo lá fora. Quando se falamos do mundo lá fora, é o nosso mundo também no Rio Grande do Sul, porque nós estamos desenvolvendo o município, e sim ou não, quando vem as coisas boas, nós trazemos também as coisas ruins também, isso que aparece. Nós sabemos desse projeto das drogas, da bebida, das situações aonde a nossa juventude está. Estamos aí à beira da Secretaria de Justiça da bebida alcoólica aos menores. Nós estávamos ontem demandando isso aqui em Brasília, hoje até em Campo Grande, nós estávamos vendo a mídia, mais de 80% dos lugares que vendem bebida alcoólica, bar, lanchonetes e até mais outros lugares que não tem controle da juventude. Então, não tem talvez como dono do bar, dono da lanchonete, ficar cortando isso. Mas, passando aqui pela reciclagem, pelo estudo, pelo projeto desse, a nossa juventude está aí hoje, preparado e já sabendo o que é o dia da manhã e como saber conduzir a situação que está fora. Esse final de semana em Campo Grande, todo mundo acessando o site, sabendo de 7 jovens dentro de um carro de 15 anos, veio a capotar e tirar a vida de um jovem. O que acontece isso? Quero falar para vocês aqui que está se formando ali, certo? O que é o volante, que a pessoa de menor que não tem carteira de motorista? Isso vai lesar o pai, a mãe, certo? Deste jovem que vai pagar por isso, certo? E a delegada ontem da infância e adolescente falando que também vai punir o dono da lanchonete onde essas bebidas, esses jovens adquiriram a bebida alcoólica e até mesmo a chácara onde ele estava usando essa bebida alcoólica na festa. Então hoje nós sabemos que a justiça está aí, está pegando, nós sabemos até os adultos quando tem a carteira de motorista, certo? Do bafômetro, ficou tolerância zero, antes tinha até uma certa quantidade, agora de uns 30 dias para cá, Brasília determinou que agora é tolerância zero. Então, está aí, parabéns a vocês, crianças, adolescentes, pais, que colocaram seus filhos, incentivaram seus filhos também para participar desse projeto. Secretário, diretores e professores, parabéns pelo trabalho de vocês. Especialmente, Cordeiro, você que no ano passado fez tudo para que comparasse. Nós tivemos problemas até financeiros para tocar esse projeto, mas esse ano já estava no orçamento, já foi muito mais fácil, e com certeza, o ano que vem existe mais um ano da nossa administração, se Deus abençoar, está novamente aí para nós preparar mais 80 ou 100 alunos aí, né, Sérgio? Você que é da direção da escola.
E aí agradecer também ao nosso Carlos Citei, né, que não mede esforço aqui para a segurança do nosso município e de colocar à disposição essas pessoas aí que nos colocam o bem da nossa sociedade e da educação também aqui no nosso município. E também o nosso Tenente Coronel Flávio, né, que é uma pessoa maravilhosa que tem nos ajudado muito no nosso município com a situação da segurança, com a situação do antidrogas e fazendo um belo trabalho aqui no 8º Batalhão aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Quero parabenizar por isso. E saindo daqui, nós temos até aqui o projeto do nosso diretor de esporte, que também da Secretaria de Esporte, que é o Atleta Cidadão, aonde nós estamos formando 114 jovens, colocando aí na escola de futebol, e cada 2 vezes por semana nós temos aí o nosso professor, o nosso diretor de esporte aí, e juntamente a mais pessoas aí qualificando nossa juventude no esporte. E o ano que vem já está colocado no orçamento, nós vamos trazer aí para vocês uma escola de música instrumental para Novo Horizonte do Sul, para vocês aperfeiçoar com isso. Eu quero agradecer todo e agradecer ao nosso Senhor Deus pela bondade que Ele tem conosco de proporcionar esse momento e esse espaço para a nossa administração. Muito obrigado, agradeço a todos.